Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Eu vou pedir aos irmãos que mantenham esta passagem aberta. Nós estaremos lendo aqui do verso 1 ao verso 19, à medida que formos caminhando na exposição bíblica. Daniel, capítulo 9, versos 1 ao verso 19. Mas antes, vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da Tua palavra, que pedimos a Ti a compreensão que só o Teu Espírito pode nos dar. Esta compreensão que é dada pelo Teu Espírito é suficiente para a nossa edificação, para a nossa santificação, e é por isso que pedimos por ela. Exerça, ó Pai, a Tua misericórdia sobre nós e assim nos abençoe. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta passagem, ela se encontra no seguinte contexto. Daniel estava bastante aflito com respeito ao futuro do povo de Israel. Ele estava vivendo momentos, dias em que o reino da Babilônia estava no fim e os persas e os medos estavam conquistando aquele território para onde o povo de Israel foi levado cativo, especialmente a cidade da Babilônia. E justamente nesse momento em que o reino da Babilônia está deixando de existir e que os persas estão conquistando e os medos estão conquistando o território, Daniel se encontra aflito com respeito ao futuro do povo. Nós veremos aqui que nesse momento ele recorre a Deus, depois de examinadas as passagens de Jeremias e ter tido a compreensão de que aquela opressão que o povo se encontrava estava no fim e que Deus haveria de cumprir as suas promessas. Ele então recorre a Deus em oração, em jejum, em estado de humilhação, e busca de Deus o exercício da sua misericórdia, entendendo que somente Deus pode ouvir as orações, vir ao socorro do seu povo e exercer misericórdia, o livrando das opressões para as quais eles tinham sido conduzidos. E exatamente observando esse texto, a minha intenção aqui é de exaltar ou destacar ou enfatizar a importância da oração na vida de um cristão. No próximo domingo nós estaremos reunidos num dia inteiro de consagração e a minha intenção ao examinar essa passagem é despertar, chamar a atenção dos irmãos para a importância da oração, do jejum, do quebrantamento na presença de Deus, em face das nossas dificuldades, aflições, em face das nossas próprias tribulações nesta vida. Só para entendermos um pouquinho mais a respeito desse contexto, esse livro ele se encontra entre os livros proféticos do Antigo Testamento. Ele é assim considerado por causa da natureza textual do livro. Se você observar, o livro de Daniel ele tem 12 capítulos. Dos capítulos 1 ao capítulo 6 de Daniel, nós temos enfaticamente o registro da história de Daniel e dos seus amigos. Do capítulo 7 ao capítulo 12, o conteúdo basicamente é de visões e de sonhos. Mas isso também está presente no capítulo 2 de Daniel e no capítulo 4, quando há um registro de sonhos que Nabucodonosor, o rei atual na circunstância, o rei da Babilônia, teve. E como Daniel, usado por Deus, interpretou aqueles sonhos. Então, basicamente o conteúdo do livro se concentra exatamente em sonhos e também em visões. E é importante também destacar que a Babilônia ela está perdendo território aqui nesse momento para a Síria. A Síria conquistou Nínive, a capital do seu império, né? A capital da Síria, do Império Assírico, e avançou para a região de Jerusalém, conquistou a cidade de Jerusalém, e foi para o Egito e conquistou o norte do Egito. Esse império é o império que se tornou muito maior do que o Império Babilônico, o império anterior. Aqueles dias eram dias marcados por guerras, marcados por opressões, e no meio havia o povo judeu que tinha sido levado ao cativeiro, quando o povo
persa, os medos conquistaram a cidade de Jerusalém. Eles foram levados cativos. Os babilônios, o Império Babilônico levou muitos dos judeus para a cidade da Babilônia cativos, e entre aqueles que foram levados estava Daniel. Daniel, dentro do Império Babilônico, ele profetizou naqueles dias e também foi usado por Deus como um dos presidentes na terra dos caldeus, que eram povos semitas, e ao ser levado para lá, como outros, Daniel recebeu a autoridade de exercer governo dentro do Império Babilônico, ali entre os caldeus. Esse império, como já foi dito, ele começou a perder força política e passou a ser dominado pelos persas e também pelos medos. E aqui no capítulo 9, o capítulo que nós lemos, que vamos ler agora, nós vemos esse contexto de transição entre o império que estava passando e um império que estava chegando. E Daniel estava aflito sobre o que seria do povo judeu naquele contexto. Então, ele tem uma experiência com a palavra de Deus, e a partir dessa experiência da palavra de Deus, ele recorre à oração e é confortado por Deus pelas promessas que Deus havia feito. Vamos olhar agora para a passagem, o que diz a passagem aqui, dos versos 1 ao verso 3, que servem mais ou menos como uma introdução à oração que ele vai fazer, e a oração de Daniel aqui é o que está enfatizada. Os versos 1 ao verso 3 trata, portanto, dessa introdução. Diz o texto que no primeiro ano de Dario, Dario foi um rei persa. Nesse império houve na história 3 Darios. Esse Dario aqui, ele é identificado como filho de Assuero, da linhagem dos Medos. Isso significa que foi o primeiro Dario da história do Império Persa. Esse rei, ele foi constituído rei, como diz o verso 1, entre os caldeus. Os caldeus eram povos semitas que ocupavam aquela região do Oriente Médio. E aqui então, no verso 2, nós vemos que Daniel começou a entender na palavra de Deus aquele período que eles estavam vivendo. Segundo a profecia, os judeus passariam 70 anos oprimidos pelos seus inimigos, e somente no final daqueles 70 anos é que eles seriam libertos, e Deus haveria de fazê-los voltar para a terra que Deus havia prometido. Veja o que diz o verso 2: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Como que ele entende isso? Ele recorre à palavra de Deus, mais ou menos 67 anos depois do profeta Jeremias, e ele certamente tem contato com estas passagens. Jeremias capítulo 25, verso 11, diz assim: toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Como o império estava no final, há exatamente 70 anos, ele entendeu que o que estava acontecendo naquelas circunstâncias era o fim da opressão do povo de Israel. No capítulo 29 de Jeremias, verso 10, nós encontramos o seguinte registro: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então aqui, Daniel, em contato com a palavra de Deus, entende o que está para acontecer, o encerramento daquela opressão, o livramento do seu povo por obra misericordiosa de Deus, e é exatamente isso, nesse momento, que no verso 3, diz que ele volta o seu rosto para o Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e de cinza. Daniel poderia fazer muitas coisas, mas o que ele entende que precisa ser feito aqui é recorrer a Deus em oração, porque somente Deus pode oferecer misericórdia e perdão e assim livrar o seu povo. Então, é isso que nós vemos aqui a partir do verso 4, que ele começa a fazer essa oração e vai até o verso 19. Nessa passagem, do verso 4 ao verso 19, eu quero destacar aqui 5 questões importantes nesta oração que Daniel faz.
A primeira questão que eu quero destacar está no verso 4, quando ele lança os fundamentos teológicos da sua oração. Diz o verso 4 assim: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível. Veja só, Daniel está aqui destacando aspectos do caráter de Deus. Deus, ele é grande e ele é temível. Segunda descrição que ele faz quanto ao caráter de Deus tem a ver com a sua temibilidade. Deus, ele é temível, ele não é somente grande, mas ele é temível. Todos diante de Deus devem tremer, porque a sua autoridade é sobre todas as nações, sobre todos os reinos, sobre todos os reis. A terceira descrição que ele faz aqui a respeito do caráter de Deus tem a ver com a sua fidelidade. Ainda no verso 4 diz que guardas a aliança. Quem é este que guarda a aliança, senão Deus que é fiel, que não muda a sua palavra, que não volta atrás, que cumpre exatamente aquilo que ele prometeu? A quarta descrição que Daniel faz é a respeito do seu caráter misericordioso. O final do verso 4 diz o seguinte: e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Esses são os fundamentos da oração de Daniel. Antes dele mencionar qualquer coisa, antes dele falar qualquer coisa, ele lança os fundamentos. Deus é grande, Deus é temível, Deus é fiel e Deus é misericordioso. Ele está recorrendo àquele que unicamente pode ouvir a oração do povo, socorrer o seu povo e livrá-lo das opressões. Uma vez que esses fundamentos são lançados, ele agora olha para si e olha também para o povo. Em segundo lugar, fazendo uma confissão dos pecados que ele e o povo cometeram. Verso 5 e verso 6, depois nós iremos para o verso 9 ao verso 12. Veja o que diz o verso 5. O primeiro pecado que Daniel confessa em oração na presença de Deus é o pecado da iniquidade. Diz o texto assim: temos pecado e cometido iniquidades, não apenas iniquidade, mas iniquidades. O segundo pecado que ele confessa é do procedimento perverso. Na sequência ele diz: procedemos perversamente. Terceiro pecado que ele confessa, pecado da rebeldia, versos 5 e verso 9, diz assim: e fomos rebeldes. Agora olha o que diz o verso 9: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Daniel confessa, tanto ele como o povo, por ter cometido os pecados da iniquidade, de ter procedido perversamente, de ter se rebelado contra o Senhor. E o quarto pecado que ele confessa aqui está no verso 6, que é o pecado da rejeição à palavra de Deus. Olha o que diz: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Agora vamos ler os versos 10 e ao verso 12. Ele repete novamente esta confissão de que o povo rejeitou a palavra do Senhor e por causa disso estava sofrendo muitas opressões. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou, verso 12, a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Veja que ele enumera aqui 4 pecados que o povo havia cometido diante de Deus. Uma vez que ele reconhece quem é o Senhor, uma vez que ele reconhece o caráter de Deus, ele agora olha para si e humildemente confessa a Deus em oração, em estado de humilhação e em jejum, os pecados que o povo havia cometido. Então, olha
o resultado desses pecados, como esses pecados trouxeram problemas para o povo. É o terceiro ponto que eu quero destacar aqui no verso 7 e verso 8. Ele vai dizer duas coisas aqui no verso 7 e verso 8, a primeira coisa. Depois, o versos 13 e verso 14, ele trata outro assunto. Primeiro, verso 7 ao verso 8. O que ele vai dizer aqui? Os danos foram resultado dos seus pecados, não da injustiça de Deus. Nós pecamos e estamos sofrendo por causa dos nossos pecados, não porque o Senhor errou, foi injusto, se esqueceu da aliança. Não, nós estamos sofrendo por causa dos nossos próprios pecados. Olha o que diz o verso 7 e o verso 8. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Em nenhum momento Daniel lança dúvidas a respeito do caráter de Deus, da justiça de Deus. Pelo contrário, ele admite que o povo pecou e eles, portanto, estavam sofrendo as consequências dos seus próprios pecados. Versos 13 agora ao verso 14, ele vai dizer que tudo o que eles estavam sofrendo era resultado daqueles pecados que nós aqui enumeramos: iniquidade, procedimento perverso, rebeldia e rejeição da palavra de Deus, mas o pior, versos 13 ao verso 14, falta de arrependimento desses pecados. Vamos conferir o que diz o texto, versos 13 e verso 14. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Aqui Daniel, em estado de humilhação, com sinceridade, está reconhecendo, através de uma oração intercessória e em jejum, que o povo cometeu pecados e que os danos, os prejuízos, as opressões, as aflições eram resultado dos pecados do povo, não da injustiça de Deus. E é por isso que agora, no verso 15, uma vez que ele confessa tudo isso, uma vez que ele reconhece quem é Deus e como o povo perdeu o direito, como o povo se tornou opróbrio diante das nações, vergonha diante das nações, ele mais uma vez, no verso 15, ele faz agora menção a respeito de Deus, e aqui ele destaca 3 virtudes do caráter de Deus. Primeiro, Deus da aliança. Ele se refere a Deus como sendo o nosso Deus. O povo foi constituído um reino de Deus. O povo foi constituído povo de Deus. Deus é o seu rei, Deus é o seu governante. E Daniel diz no verso 15, na verdade, ó Senhor, nosso Deus. Segundo, ele, além de se referir a Deus como Deus da aliança, que constituiu este povo como sendo o seu povo, ele se refere a Deus como Deus libertador, ao dizer que tiraste, ainda no verso 15, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa. Ele se lembra daquele dia em que o povo de Israel, os hebreus, foram tirados da terra do Egito, povo que viveu ali debaixo da opressão, em cativeiro, e que Deus com mão forte livrou o seu povo do Egito e o conduziu até a terra que Deus havia prometido. Deus é o Deus da aliança, Deus é o Deus libertador. Mesmo o povo tendo pecado, mesmo o povo tendo andado por caminhos tão distantes do Senhor, ele se lembra aqui em sua oração de Deus como sendo o Deus da aliança, o Deus libertador. E por fim, no verso 15 ainda, o Deus digno, ao dizer, e a ti adquiriste renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. Deus é digno, Deus ele é exaltado entre o povo e Deus é glorificado no seu povo. Então, uma vez
que ele lança os fundamentos da sua oração, reconhecendo o caráter de Deus. Ele confessa o seu pecado e se humilha, dizendo que aquilo que eles estavam sofrendo era resultado dos seus próprios pecados. E agora no verso 15, ele novamente confessa quem é o Senhor. E ele termina nos versos 16 ao verso 19, fazendo 4 pedidos a Deus. O primeiro pedido, no verso 16, é o pedido para que Deus afastasse de sobre o povo a sua ira e o seu furor, porque só Deus pode livrar. O povo não estava sob a opressão apenas dos seus opressores, dos babilônios. O povo estava, na verdade, sob a disciplina de Deus. Daniel entende muito bem isso. E ele pede para que Deus afaste a sua ira e o seu furor de sobre o povo. Verso 16. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbio para todos os que estão em redor de nós. Deus, afasta de sobre nós a tua ira, afasta, Senhor, de sobre nós o teu furor. E essa opressão terá fim. E essa aflição terá fim. É o primeiro pedido que ele faz. O segundo pedido, no verso 17, que Deus ouça a sua oração, que Deus ouça a sua súplica, que Deus abençoe o seu povo. Verso 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. O segundo pedido que ele faz é para que Deus ouça a sua oração. Não há nada mais terrível para um cristão do que orar e não ter a sua oração ouvida, não ter o seu anseio atendido. Quando Deus é o único que pode nos socorrer, quando Deus é o único que tem poder sobre as nossas circunstâncias. E aqui a súplica de Daniel é: Senhor, ouça a nossa oração. Ouça, Senhor, as nossas súplicas. O Império Babilônico estava em queda, mas atrás vinha o Império Persa, Medo-Persa, novos opressores. Deus, faça cessar a opressão do seu povo. Não permita que o seu povo agora seja reconduzido às opressões dos inimigos. Cumpra, ó Pai, as tuas promessas e liberta o seu povo. Ele está pedindo em oração para que Deus ouça o seu clamor, para que Deus ouça a sua oração. Me lembro aqui do Salmo 77, quando o salmista ora de mãos erguidas, dia e noite, e a sensação que está presente no seu coração é a sensação de que Deus não está ouvindo. E ele entra ainda mais em desespero, até que ele percebe quem é o Senhor. Ele deixa de contemplar a sua aflição e passa a contemplar quem é o Senhor. E ele assim é consolado por Deus na sua aflição. Nós oramos e pedimos e esperamos que sejamos ouvidos, e esta foi a ansiedade do coração de Daniel. O terceiro pedido que ele faz está no verso 18, para que Deus exerça misericórdia e socorra o seu povo. Ele disse: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ele já tinha dito isso. A oração de Daniel está fundamentada em quem Deus é, não em quem Ele é. Está amparada, está segura por quem Deus é. É por esta percepção, é por esta visão teologicamente correta a respeito da oração que Daniel aqui tem a esperança de que o povo haverá de ser liberto das suas muitas opressões. E ele termina no verso 19, pedindo a Deus que perdoe os pecados do povo. É o quarto pedido que ele faz. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, não demore, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome.
A oração, o pedido que ele faz aqui no verso 19, é para que o povo receba a misericórdia de Deus, nesse sentido, que os seus pecados sejam perdoados. Se os pecados do povo foram a causa deles terem sido levados para o cativeiro, que o perdão seja a causa da sua libertação. Perdoa, Senhor, os pecados do seu povo. Nessa passagem, nós verificamos o poder devastador do pecado. Ele tira a nossa liberdade de culto a Deus. Assim como o pecado nos afasta da comunhão com Deus, o pecado nos afasta também uns dos outros. O pecado, ele vem de maneira poderosa para dividir, para afastar, para romper com a comunhão. E Daniel entende que só o perdão pode restaurar a comunhão do povo para com Deus e a comunhão deles, entre eles mesmos. Só o perdão pode restaurar profundamente a existência do homem na presença de Deus. O pecado também é capaz de nos submeter a muitas aflições e opressões, nos expõe à vergonha pública e à humilhação, endurece nossos corações para não nos arrependermos. Foi por isso que o povo não se arrependia, por causa dos seus pecados, e cega o nosso entendimento da palavra de Deus, afastando-nos da verdade. Mas também aprendemos que se voltarmos para o nosso Deus, assim como Daniel fez, em oração, com o coração quebrantado na presença do Senhor, em jejum, fazendo como se fazia antigamente, se deitando com vestido de pano e saco, ou seja, se despindo de todas as vestes que produziam honra e que os identificava com honra, com admiração, eles abriam mão daquelas vestes, se vestiam de pano de saco e deitavam-se em cinzas, mostrando a sua completa humilhação na presença de Deus, como se fosse realmente como pó na presença de Deus. E nessa condição, Daniel orou, Daniel em jejum buscou a Deus, se voltou para Deus. Deus, na sua misericórdia, então, o assiste. Isso está claro, por exemplo, nos versos seguintes, nós não vamos ler aqui, verso 20 em diante, a resposta vem, como ele mesmo diz, enquanto ele estava orando. Enquanto ele estava orando. E Deus, então, envia o seu anjo e lhe dá respostas com respeito àquilo que haveria de acontecer, confortando o seu coração. Nós vemos aqui nessa passagem que o pecado não pode ser subestimado. E eu quero trazer aqui alguns conselhos, encerrando esta mensagem dizendo o seguinte: nós não podemos subestimar as tentações da nossa própria natureza, pois está contaminada pelo pecado e a todo instante estamos sendo tentados a nos convencer de ignorar a palavra de Deus, de ignorar a busca da presença de Deus, de deixar de orar. E é incrível como nós, uma vez deixando de buscar a Deus, examinando a palavra como Daniel fez, e de orando na presença de Deus, como a nossa vida vai se tornando apática, como a nossa vida vai se tornando enfraquecida, porque é através desses exercícios estabelecidos pela palavra de Deus que nós somos fortalecidos na presença do Senhor, que adquirimos força contra as tentações, que conseguimos vencer muitas das aflições na vida. É como aquela ilustração que eu ouvia quando eu era novo, bem novo na fé. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais as trevas se afastam de nós. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais as trevas invadem a nossa vida. E é através da leitura sincera da palavra de Deus, de uma vida quebrantada na presença de Deus em oração, que somos inundados pela graça de Deus, enchidos pelo Espírito Santo e adquirimos forças contra as tentações, resposta em situações de dúvidas, como aconteceu aqui com Daniel, consolo em face do desconhecimento dos dias de amanhã. Foi exatamente nessa condição que Daniel foi consolado e pôde consolar o povo de Deus. Contra essas tentações necessitamos fazer como Daniel, recorrer a Deus em oração e em jejum, nos humilhando, confessando os nossos pecados e nos arrependendo de todos eles. O jejum, a palavra jejum significa literalmente sem comida. O povo de Israel, isso é claro no Antigo e no Novo Testamento, o jejum era praticado em geral pelo povo do amanhecer
até o entardecer. Durante um dia, o povo costumava fazer jejuns. Há casos especiais na Bíblia, como o caso, por exemplo, de Moisés no cume do Monte Sinai, quando estava na presença de Deus recebendo as leis, ele ficou 40 dias em jejum. Jesus, por exemplo, durante 40 dias e 40 noites, ele não comeu, esteve em jejum. São casos muito especiais. Há o caso, por exemplo, dos judeus e de Ester, que durante 3 dias eles ficaram em jejum, um dia para cada mês no ano, durante 3 meses, por determinação divina, a fim de se lembrarem das obras e das maravilhas que Deus havia realizado no passado. Mas, em geral, as pessoas jejuavam de manhã até o entardecer. E essa prática, ela é sempre na Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sempre associada com a oração. Como o caso que nós acabamos de ler. O jejum está associado à oração. Se você decide jejuar, consagrando a sua vida, buscando a Deus, se humilhando na presença de Deus, decide jejuar, mas você não se dedica às orações, esse jejum por si só já está prejudicado, biblicamente falando. O jejum, ele é sempre associado com oração, e em face de situações muito específicas. E o que nós pretendemos fazer na próxima semana é exatamente isso. Em face de tudo o que estamos vivendo, especialmente no nosso país, vamos recorrer a Deus em oração e em jejum, consagrando todo aquele dia na presença do Senhor, de joelhos, orando por nossas vidas, confessando a Deus os nossos pecados, orando pelos nossos casamentos, orando pelos nossos filhos, orando pela nossa igreja, pelas nossas lideranças, orando pela nossa cidade, orando pelo nosso país, orando pela igreja que está sofrendo perseguições no mundo. Será um dia de consagração, em jejum e em oração. Certamente, como Daniel, se nos voltarmos para Deus em oração, fazendo súplicas e em jejum, nos humilhando na presença de Deus, a misericórdia do Senhor nos assistirá. Só Deus pode oferecer a sua misericórdia a todos nós, a todos aqueles que o buscam e que o amam e que guardam os seus mandamentos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.